Boa noite e a paz do Senhor para todos. Vamos concluir mais um estudo do livro de Eclesiastes, do capítulo 4, em que a palavra de Deus diz assim: Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Conclui, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. E, no entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que dois punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que debaixo, por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacado e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebata facilmente. Aqui na espiritualidade, né, queridos, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, aqui, é melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. O estudo desta palavra eu vou estar lendo nos tópicos de duas Bíblias aqui do meu estudo. Então vamos lá. O, o capítulo 4, verso 1, em que o tema que diz que eles não tinham nenhum consolador, aqui diz assim: olhando em volta para o mundo que rejeitava os caminhos de Deus, Salomão via opressão por toda parte. Via também que os oprimidos não tinham ajuda. Hoje continua a haver muita opressão no mundo, mas há consolo à disposição do homem, porque nosso Deus é o Deus de toda consolação. Deus Pai consolava os seus nos antigos tempos, quando nele confiavam. Jesus ministrava consolo e cura quando esteve na terra. E o Espírito Santo nos foi prometido por Jesus
como outro consolador. Aqui o preceito bíblico para os crentes, os tementes assim ao Senhor, também é que eles consolem uns aos outros, né? O capítulo 4, continuando a leitura, nos versos do 4 ao 8, do tema que diz: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição. O que quer dizer isso? Diligência no trabalho e aprimoramento profissional são muitas vezes motivados por mera competição com o próximo e por concorrência egoísta. Então, tais motivações são autodestrutivas. Então, Deus quer antes que primemos pela moderação, fazendo boas obras, tendo uma maneira de viver santa e sossegada e cooperando uns com os outros. O capítulo 4, continuando a leitura, dos temas do 9 ao 12, que o título diz: melhor é serem dois do que um. Aqui o texto diz que um companheirismo tem muitas vantagens. O companheirismo tem muitas vantagens, pois Deus não nos criou para vivermos isolados uns dos outros. Todos nós precisamos do amor, da ajuda e do apoio dos amigos, dos familiares, dos irmãos na fé, né? Mesmo assim, tudo isso é insuficiente sem a comunhão diária com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Amém? Então, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Esse tema aqui diz que é assim, que este contraste entre um jovem sábio e um rei velho e insensato que rejeita conselhos demonstra quão lastimável e quando um governante torna-se arrogante e fica sem condições de liderar, né? De ser líder e servo do seu povo, porque esse tema aqui é do finalzinho que diz, né, que fala assim, que diz assim: multidões incontáveis o cerca, mas depois surge uma nova geração e o rejeita. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento, porque a multidão, as multidões incontáveis, né? Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração. Então, assim, quando chega uma nova geração, a pessoa que estiver no poder, se seja lá uma pessoa mais velha, essa pessoa, muitas das vezes, ela não dá totalmente assim ele recebe totalmente aquele crédito como uma pessoa mais nova, né? Que quer dizer assim, vou recapitular com vocês aqui. E que diz assim, que fala assim, é quando um governante torna-se arrogante e fica sem condições de ser líder e ser servo do seu povo, né? Então aqui nessa passagem é um pouquinho assim complicadinha, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? E no estudo da minha outra palavra diz assim, eu gosto de sempre ler duas, três Bíblias, viu, meus amados? O estudo da outra diz assim, vamos lá. O resultado do trabalho egoísta é vaidade. É possível que o pregador esteja afirmando que o trabalho motivado pelo desejo de passar à frente de outros não proporciona ao trabalhador a satisfação que ele deveria experimentar. Na sequência, apresenta dois provérbios aqui. O primeiro é uma advertência contra a preguiça.
O gesto de cruzar os braços é característico do preguiçoso. A expressão correr come, como é? A expressão come a própria carne pode indicar que o preguiçoso provoca sua própria ruína apenas consumindo, em vez de também produzir. O segundo provérbio sugere que, apesar de ser necessário evitar a preguiça, também é preciso controlar o ímpeto de trabalhar só para passar à frente de outros. O pouco acompanhado de descanso é melhor do que a abundância motivada pela inveja. A pessoa que trabalha incessantemente motivada por sua ganância nunca satisfaz com o que adquire. Trabalhar por trabalhar também é vaidade. E aqui eu separei um título da palavra de Deus, 1 Timóteo 6,10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, vamos nos cautelarmos, né? Para que nós não venhamos a deixar que a riqueza, né? As posses venham mudar a nossa índole, o nosso comportamento, né? E aqui outro fala o tema, o valor do companheirismo e da amizade. É o tema desse versículo que diz assim: a pessoa egoísta só compete com os outros e perde as recompensas da cooperação. Deus percebeu que não era bom que vivêssemos sós e desde o início supriu nossas necessidades de companheirismo e comunhão com os outros. O outro tema aqui, a fama e a popularidade aqui na Terra se desvanecem rapidamente e caem em esquecimento. Fazer delas o nosso alvo principal é vaidade. O pregador considera a fama ou a popularidade um fim digno. Nem mesmo uma posição de prestígio pode oferecer felicidade e contentamentos duradouros. Amém? Então, essa parte aqui me chamou a atenção. O pregador considerava a fama ou a popularidade um fim indigno, aquela pessoa que busca, né, a popularidade, a grandeza, querer ser mais, querer ir avante, com muitas posses, riquezas, né? Então, aqui diz que nem mesmo uma posição de prestígio pode oferecer felicidade, né? E contentamento duradouros, né? Então, termina que essas pessoas ficam, na verdade, descontentadas, ficam assim, com muitas posses, muitas riquezas, mas porém, não traz felicidade ao coração delas, entendeu? Então, assim que essa passagem desse livro, né, de Eclesiastes, capítulo 4, ele vem assim falar muito aos nossos corações, de que eu pude perceber aqui, de que nós, o resumo de que nós não estamos só. A palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras, ele é mais forte. Então, esse cordão de 3 dobras aqui, na espiritualidade, amados, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nas nossas vidas. Temos assim, quando nós orarmos ao nosso Deus, pedimos a Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, quem é o nosso mediador para se chegar até Deus? É Jesus, que foi Ele que veio e morreu aqui na terra por mim e por você.
E o Espírito Santo de Deus, quando Jesus ele foi aos céus, ele olhou para os discípulos como olha para a gente e diz: Meus amados, vocês não vão estar só. Eu vou enviar o meu Espírito Santo para estar junto com vocês. Então, queridos, tome posse, né, da Trindade Santa, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu fico aqui hoje com o término desse capítulo 4 e peço a compreensão dos irmãos, das irmãs, de todos os que estão ouvindo comigo nesta hora esse estudo, que eu quero dizer para vocês, eu estou aprendendo junto com vocês, meus amados, né? Eu não sou nenhuma pregadora, eu sou apenas, né, uma serva do Senhor que tenho buscado aprender mais de Deus e junto com vocês nós vamos aprender muito mais. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer revelação para a minha vida, como ele vai trazer revelação para a vida de cada um de vocês, né? Eu tenho essa sede em Deus de aprender mais dele. E eu também quero, querido, junto com vocês, né, aprendermos juntos, para que Deus assim ele possa se revelar cada vez mais para nossas vidas, né? A senhora agradecida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.